foi eleito deputado estadual com mais de 20 mil votos na primeira eleição para o cargo que disputou. Liberal convicto, defende um Estado enxuto, com mais segurança e, como ele mesmo costuma dizer, que atrapalhe menos a vida do cidadão. Meu convidado de hoje no Alerj Entrevista é o deputado Alexandre Freitas. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Alerj Entrevista. Eu que agradeço. Olá a todos e estou à disposição. Deputado, queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre a entrada do senhor para a política, porque foi bem recente esse movimento que o senhor fez, ainda na criação do Partido Novo, né, deputado? Exatamente. Eu entrei na política em 2013, pode-se dizer assim, quando eu conheci o Partido Novo. Na verdade, o Partido Novo sequer era um partido, era apenas uma ideia. E eu ajudei na coleta de assinaturas, mas não pretendia, nunca tive pretensão alguma de entrar para a vida pública. Eu sou advogado de formação e sempre tive minha vida no setor privado. Só que aí, né, quando teve a primeira eleição em 2016, perguntaram se eu não queria participar do processo seletivo do partido, porque lá a gente faz processo seletivo para quem tem essa pretensão de ser mandatário. E aí eu falei, vamos ver como é que é, né? E aí eu confesso que eu gostei bastante. Eu fui o terceiro mais votado daquela eleição dentro do meu partido e vi uma vocação. E aí, em 2018, eu realmente me estruturei para participar e ser eleito, né? Deputado, como eu disse na abertura do programa, o senhor é um liberal convicto, né, deputado? E tem defendido um Estado enxuto, um Estado que interfira menos na vida do cidadão. E um tema que o senhor tem trago bastante aqui, discutido bastante aqui no plenário da Alerj, é a questão dos profissionais de educação física terem que estar presentes nas academias de prédios e condomínios, né, deputado? A ideia do Partido Novo como um todo é para tentar reduzir a interferência do Estado na vida das pessoas e deixar que as pessoas consigam viver sua vida um pouquinho mais em paz. Essa lei da obrigatoriedade do profissional de educação física ilustra muito bem essa ideia. É uma lei da legislatura passada, não foi aprovada esse ano, porém os reflexos dela começam a ser vistos em 2019. Diversos condomínios estão tendo problemas com a atuação do CREF, que é o conselho responsável em fiscalizar a profissão do profissional de educação física, e eles se acham agora no direito de fiscalizar também os condomínios. É uma lei que eu entendo como inconstitucional, mas ainda, assim, tirando o aspecto jurídico mais técnico da lei, a questão ideológica é que é o Estado querendo dizer para o particular que ele deve contratar um profissional. E aí eu não entro no mérito nem se é um professor de educação física, um nutricionista, quem quer que seja. O valor enxergado em qualquer profissão, inclusive também na do advogado, deve ser enxergado por aquele que contrata. Então eu, por exemplo, eu já tive personal trainer trabalhando comigo, porque eu enxerguei valor nessa profissão e achei que o conhecimento técnico daquela pessoa era relevante para mim. Agora não pode ser por meio de lei o Estado querer dizer que o cidadão precisa ser protegido dele mesmo e que para ele poder se exercitar dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, ele precisa de um profissional para isso. É o Estado babaca que não tem mais espaço na sociedade que a gente vive hoje no Brasil. Deputado, mais do que uma discussão ideológica, mais do que uma discussão aqui no plenário da Casa, o senhor inclusive entrou com uma ação, né, no Tribunal de Justiça do Estado para tentar barrar essa proposta, né, deputado? Exatamente. A gente tentou, dentro do plenário, conseguir reverter, mas por particularidades do parlamento, a gente acabou não conseguindo a aprovação de um projeto de lei que iria retirar essa obrigatoriedade. Então, só acabou nos restando recorrer ao judiciário. E aí a gente traz 4 argumentos, como eu falei, alguns técnicos e o ideológico também. Acredito que a gente vai ter sucesso nessa empreitada jurídica, mas em paralelo a isso, eu e o Coronel Salema, a gente apresentou um novo projeto de lei que precisa do apoio da maioria da Casa para que consiga tramitar, por se tratar de matéria que já foi deliberada em plenário, e a gente acha que vai ter um pouquinho mais de sensibilidade hoje da Casa em relação a isso, porque os danos são claramente visíveis. Aquela lei que, obviamente, que foi pressão por conta de um conselho de categoria. O parlamento ele funciona muito por conta de lobbies de profissionais. Mas
tirando o aspecto fático, que foi o CREF realmente, que fez um lobby dentro da casa para que aquela lei fosse aprovada, acho que os parlamentares conseguiram enxergar o prejuízo social que essa lei veio causando, que sob o pretexto de cuidar da saúde das pessoas, o que essa lei promoveu foi o sedentarismo com o fechamento de todas as academias de condomínio. Deputado, paralelo, né, à apresentação de um novo projeto de lei, da ação na Justiça, o senhor também conseguiu recentemente fazer um acordo com o Conselho da categoria em relação a essa proposta, né? Na verdade, não foi um acordo que foi feito por minha parte. A OAB do Rio de Janeiro está intermediando bastante coisa. Eu, inclusive, participei de uma audiência pública lá na OAB, em que eu deixei muito bem claro que, na minha opinião, a lei deveria ser inteiramente revogada, porque é inconstitucional, porque interfere na esfera privada, onde ela não deveria interferir. Mas, enfim, aí vendo os absurdos após o nosso ofício ao CREF, porque o discurso do CREF era de que eles não estavam autuando ninguém. Quando a gente descobriu, a gente oficiou e eles informaram que já haviam autuado diversos condomínios em que as multas eram astronômicas, dava quase R$10 mil por dia de autuação. E aí eles se comprometeram junto à OAB de não aplicar a lei, o que para um advogado é algo um tanto quanto bizarro. Porque como é que um conselho que nasce uma competência dele de fiscalizar, como é que ele firma um contrato também, um termo de declaração, dizendo que não vai aplicar uma lei existente? Isso já deixa muito claro como que essa lei foi equivocada. E cria essas aberrações, né? Porque um conselho ele não tem o direito de dizer se vai ou não aplicar uma lei. Mas, enfim, são coisas de que às vezes uma lei não muito bem feita acaba gerando como resultado. Deputado, um outro assunto polêmico para a gente conversar um pouquinho é sobre a privatização da SEDAI, né, deputado? O senhor tem defendido que ela de fato ocorra, né, deputado? Por quê? Hoje você tem uma visão muito clara, assim, que o Estado ele não foi feito para administrar empresas. Isso cabe ao setor privado. A SEDAI é um grande exemplo. Você tem o crescimento do lucro da SEDAI ao longo dos anos, e ela não conseguiu acrescer na sua cobertura de água e esgoto nem 1%. Então você vê que não está funcionando esse modelo. Você pega Águas de Niterói, por exemplo, que é o nosso vizinho aqui na cidade do Rio de Janeiro, e você tem quase 100% de cobertura. A SEDAI, que pega outros municípios também, ela não vem prestando bom serviço. E aí você pergunta, e tem muita gente que usa o argumento de que a SEDAI dá lucro. E a pergunta é, dá lucro para quem? Lucro todo mundo vai ter em algum momento, especialmente se a empresa é pública, porque quase sempre não é o usuário que tem esse lucro. Não é o usuário que ele lucra com a prestação de serviço melhor, com um serviço eficiente, enfim, no final das contas, quando a empresa é pública, não é o cidadão que lucra. É sempre outras pessoas que ficam no entorno dessa empresa pública, que na verdade deveria ser privada. Mas o importante é que essa discussão já não cabe mais ao parlamento. A SEDAI foi dada pelo governo como garantia ao governo federal e, obviamente, a gente não terá dinheiro para pagar a dívida que o Estado do Rio tem com a União e a SEDAI será privatizada independente da vontade dos parlamentares. Então, isso dá até um pouco mais de tranquilidade na certeza de que a SEDAI será privatizada independente de pressão política, de pressão de qualquer categoria. Deputado, o senhor falou, deu o exemplo de Niterói, da cidade de Niterói aqui, né? O Instituto Trata Brasil acabou de divulgar dados mostrando, inclusive, que a cidade do Rio caiu, na verdade, ainda mais no ranking na prestação desses serviços, né, deputado? Isso fica bem óbvio, assim, os números não mentem. O que existe também um problema, porque muita gente reclama da tarifa da água lá em Niterói. Isso realmente é um problema. Mas é um problema também, novamente, criado pelo Estado. A gente tem um modelo de concessão em que você só deixa um espaço de 25 anos para que o ente privado que pegue essa concessão consiga receber de volta aquilo que ele investiu. Então hoje você tem um sério problema, que é o Estado sem capacidade de investimento e um modelo de concessão que não permite a devolução do dinheiro investido num espaço curto de tempo. Isso acaba gerando o quê? Tarifas altas. Se a gente tivesse uma concessão que durasse, 100 anos, por exemplo, o empreendedor, ou seja, a gestão privada, poderia fazer um plano de cobrança que seria diluído ao longo dos anos.
e isso não pesaria tanto no bolso do cidadão, ou seja, do cliente, né? Então, a gente toda hora se depara com problemas criados pelo próprio Estado. Então, a gente precisa, de forma urgente, mudar bastante coisa, reformar muitas coisas. E o modelo de concessão é um deles. A gente precisa permitir que o ente privado que é capaz de investir, ele seja também capaz de, ao longo dos anos, claro, obviamente, se ele estiver prestando um bom serviço, e que ele consiga prestar esse bom serviço com uma tarifa baixa, porque ele vai ter aí longos anos para conseguir recuperar o dinheiro investido. Deputado, olhando pelo lado do cidadão, né, e aqueles que defendem, por exemplo, a manutenção da SEDAI como empresa pública, né, usam muito o argumento de que a água é essencial, né, para a população. E o que a gente vê, por exemplo, na Baixada Fluminense, né, como um todo, a maioria das cidades da Baixada, até hoje não tem um abastecimento regular de água, né, deputado? Com certeza. A água, obviamente, é extremamente essencial, assim como a comida, assim como a energia elétrica, assim como tudo que subsidia o nosso dia a dia. Justamente por ser essencial, é que ela não deve ficar na gestão do ente menos competente, menos eficiente. O setor privado ele já se mostra muito mais capaz de comercializar o que quer que seja, e ele consegue prestar, é a concorrência também, você consegue dar ao Estado a capacidade de ente fiscalizador, ou seja, o Estado ele tem que agir, isso na minha visão obviamente ideológica, o Estado ele tem que agir quando a relação privada ela está gerando algum dano a uma das partes. Então, por exemplo, você tem lá um setor privado que comercializa rosquinhas, vamos usar um exemplo. Se você tem diversos entes comercializando o mesmo produto, você acaba gerando uma competição que fomenta tanto um produto de melhor qualidade pelo menor preço. Você tem aí a discussão em relação à água do monopólio natural. Então, se existe um monopólio natural, o Estado ele é muito mais capaz de fiscalizar, e aí você também, existem alguns autores liberais que dizem que rapidamente o Estado é cooptado por interesses privados e aí a fiscalização não funciona. Mas aí entra a questão do voto. Então o voto ele faz meio que um contrapeso nesse sentido. Então o Estado que não é eficiente fiscalizando o ente privado, rapidamente o político que administra a fiscalização, ele vai ser retirado do jogo. Então, isso perpassa também pela uma maior consciência do eleitorado. Dá ao Estado a capacidade de fiscalizar a concessão. Se ele não fizer um bom trabalho, daqui a 4 anos você demite ele. Deputado, a gente precisa fazer uma pausa rapidinho e a gente volta no próximo bloco para conversar sobre segurança. É só um minutinho, não sai daí que a gente já volta.